Agradeço ao senhor Daniel Geber e concedo a palavra ao senhor Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, representante do ministro do Estado, Wellington Moreira Franco, pelo tempo de 25 minutos, sem apartos. Senhor presidente, eminentes parlamentares, eminentes deputadas federais, eminente relator Bonifácio de Andrade. Eminentes deputados, ao fazer a defesa do ministro Moreira Franco, não tenho a chance que teve Danton no Tribunal Revolucionário. Danton pôde se defender e mostrar, nas próprias palavras, aquilo que era o regime do terror. Mas, se o próprio ministro não pode aqui estar para fazê-lo, posso eu indicar que grave momento vivemos e como, lamentavelmente, a oposição não consegue enxergar o momento histórico na dimensão que a encontramos. O que é preciso entender é que se optou por esquecerem as regras da Constituição da República, os princípios jurídicos e do processo penal para acusar conforme a vontade egoística do acusador. E é isto que é inaceitável, e esta denúncia muito bem serve para demonstrar o momento em que vivemos, em que se acredita que o Ministério Público pode fazer qualquer coisa ao talante de seus desejos, conforme muitas vezes interesses políticos incompatíveis com a regra da legalidade. Eminentes parlamentares, a situação indica principalmente a importância desta casa. Ao se chegar a Brasília, deve-se observar um dado arquitetônico que evidencia qual a importância da Casa do Povo. Na arquitetura de que aqui se está, se vê que mais alto só poderia ser o Legislativo na altura da bandeira, porque é onde se indica o átrium da Constituição da República. O poder emana do povo e por seus representantes o povo se manifesta. O que deveria a oposição compreender? É preciso dizer não a esta acusação para que se possa dizer não a um método persecutório que vinga no país. É preciso dizer não a esta acusação, e aqui é muito importante observar, não se está a fazer um juízo político quanto à acusação, se está a fazer muito mais. Todos os comentaristas das Constituições da República são claros. O primeiro ponto a observar é a procedência da acusação. E o que nós temos? Claramente, uma denúncia sem fato, uma denúncia sem prova do fato, uma denúncia sem qualquer indicação de tipicidade de crime, uma denúncia sem indício qualquer de autoria. Apenas se fez uma história, sem investigação criminal, sem inquérito policial, sem ouvir as pessoas. E nós temos que pensar na extensão desse país, temos que pensar na importância do respeito aos direitos individuais. Se deixarmos que investigações caminhem por essa grande terra sem que se dê o mínimo direito de que sejam ouvidas as pessoas, aonde chegará o regime persecutório? Qual o nível de arbitrariedade que nós teremos? Portanto, o que nós estamos a julgar não é uma acusação em face de presidente da República e ministro de Estado apenas. Nós estamos a julgar, sim, um método equivocado de tratar o processo penal brasileiro, um método que põe no banco dos réus qualquer um ao talante egoístico do acusador público. E é isto que não se pode aceitar, e é o que me choca nos deputados da oposição, é de não perceberem o momento histórico. E vejam mais, querem se jogar ao Supremo Tribunal Federal a responsabilidade única de julgamento. Mas isso também é incorreto. Porque, antes de mais nada, na Constituição da República, quando se protege o eleito, se protege o parlamentar eleito, se protege aquele que do Executivo vem do voto direto, se quer, antes de mais nada, deixar claro que a Casa do Povo controla também a aplicação da lei e diz não aos abusos de poder. Porque, antes de mais nada, é inacreditável que alguns parlamentares não percebam que há uma grande exercício de agressão
do Ministério Público como órgão da administração pública em face dos outros poderes. E não é apenas o Supremo Tribunal que tem esta importância, mas esta casa. E é importante lembrar da história. Um parlamentar da Bahia, João Mangabeira, foi preso em 1936 pelo Tribunal de Segurança Nacional. Naquele momento, esta casa não pôde proteger o parlamentar e o Supremo Tribunal Federal o abandonou em 4 habeas corpus. Quando a Constituição da República garante o controle desta casa contra acusações injustas, está olhando para a história, mostrando que cada parlamentar aqui sentado, que cada um que foi eleito por voto, não pode ser jogado no banco dos réus sem a proteção de aqueles que estão no mesmo nível, aqueles que são eleitos pelo povo. Mas o que é mais grave, o eminente relator Bonifácio Sobrinho pôde apontar, o que é absurdo é separar o país diante de uma acusação feita por conveniência. O Procurador-Geral da República simplesmente queria renovar a acusação sem prova e o fez da forma mais maldosa e astuciosa. O acusou e aos ministros de Estado de organização criminosa. Por quê? Porque era mais fácil do que acusar de fato verdadeiro, porque nada existia para se acusar. E todos sabemos também no exemplo da história que acusar por associação criminosa é o método mais fácil de se perseguir os inimigos. E aqui não se estava a tratar, portanto, de um Ministério Público voltado à legalidade, de um Ministério Público consciente das suas responsabilidades, mas sim de uma única pessoa no exercício do seu mandato que queria atingir os ministros do Estado. E vejam, o ministro Wellington Moreira Franco se tornou réu apenas e simplesmente para comprar o grupo necessário do polo passivo da ação penal. Evidentemente inocente, porque não há fato que possa lhe ser imputado, até porque dos comportamentos que se lhe indicam, vários são impossíveis. Como poderia beneficiar alguém na Caixa Econômica Federal? Como poderia, na sua atuação embasada em decisões técnicas da Secretaria de Aviação, beneficiar alguém, particularmente em licitações que foram extremamente vantajosas para a administração pública? É chocante a situação que nos encontramos e é doloroso ver a oposição não enxergar o momento histórico. Era necessário perceber que nós não estamos só a defender o ministro de Estado, estamos a acusar um método de terror. O país não pode continuar submerso a acusações infundadas, a relação promíscua de Ministério Público e imprensa, porque todos nós sabemos que muitos são incensados pela moeda do vazamento. Veículos de comunicação trocam a publicidade de persecutores pela moeda do vazamento. E cada um de nós pode ser referido a qualquer momento numa delação leviana, numa planilha unilateral, e somos todos achincalhados, e somos todos desrespeitados, e nossas famílias veem nossos nomes como as piores pessoas da República. O que eu lhes pergunto é se essa forma de tratar é compatível com aquilo que a Constituição indica, se é este o papel do Ministério Público. Portanto, eu não venho só defender o ministro Wellington Moreira Franco, eu venho acusar o momento histórico, eu venho indicar de ser inaceitável nós podermos olhar o que se acontece e nos calarmos. Cada deputado da oposição deveria se enxergar na posição dos inocentes que ora são acusados, porque qualquer um de nós pode vir parar nos jornais, pode ser atingido na sua honra, ter nossos filhos, nossas imagens de construções de carreira destruídos, porque esta combinação mórbida entre acusadores da conveniência, órgãos da imprensa, que a título de vazamentos escrevem qualquer coisa e aceitam qualquer coisa. E vejam, o que eu falo não fica sem exemplo. Episódio gravíssimo, senhor presidente, ocorreu em Santa Catarina. Professor universitário, reitor, levianamente acusado, só pôde chamar a atenção do país quando se suicidou. A morte de uma pessoa foi a única responsável para indicar que há algo errado no país.
foi o único fato a mostrar que há acusações levianas, que não se respeita a lei e não se respeita a Constituição da República. Portanto, não se está apenas a defender o Wellington Moreira Franco. Isso eu não tenho preocupação. Ler a denúncia é mostrar a fraqueza desta imputação, é mostrar como se quer levar alguém com a história da política, de governador, prefeito e deputado, para o banco dos réus, apenas por uma vontade política e medíocre. Mas vejam, o que nós temos que fazer é dizer não à acusação pública com uma decisão histórica de quem diz: não aceitamos acusador público que não cumpre a Constituição, não aceitamos denúncias sem prova de materialidade e indício de autoria. Nós exigimos de qualquer funcionário público, de qualquer agente público, o respeito à legalidade. Acredito que os deputados da oposição vão se remoer quando verem algum deles acusados, se não se remoem quando veem ex-presidente da República também a sofrer com arbitrariedades. Vão sim se sentir feridos quando verem que perderam a oportunidade de, no conjunto, dizer não. O terror não pode continuar. Dizer não, portanto, esta acusação do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é dizer não ao momento, é dizer não ao método, é dizer não a tudo que, afinal de contas, se vê em cada espaço do país onde a arbitrariedade campeia. Eminentes parlamentares, o Wellington Moreira Franco não será condenado, não será aceita essa acusação. Vossas Excelências não permitirão esse processo, porque todos os senhores têm convicção que ele é inocente. E eu, mais do que ninguém, posso dizer, jamais vi coisa mais leviana, e nós, na história brasileira recente, jamais vimos um procurador-geral que fizesse algo no interesse tão ininteligível, tão particular, tão egoístico, a merecer talvez um exame mais sério quanto à sua responsabilidade. Vamos dizer, portanto, não ao recebimento dessa acusação, não vamos fazer um juízo político apenas de conveniência econômica, mas dizer não ao regime de terror. É isso que eu lhes peço. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e faço a minha homenagem ao eminente relator pela qualidade de suas palavras, pela sua sabedoria e cultura jurídica. Muito obrigado, Vossas Excelências.